Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e os seus servos juntos e partiram para Berseba, onde passou a viver. Até aí. O Deus que prova é o Deus que provê. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis, situações complicadas na nossa vida. Algumas perguntas são feitas automaticamente. A primeira pergunta é por quê? Por que nós estamos passando por aquele problema? Por que nós estamos enfrentando aquela dificuldade? Por que nós estamos realmente enfrentando a adversidade? Porque a adversidade ou a tempestade, os momentos difíceis são situações que nós não esperamos, e são situações que nós não gostamos, e são situações que nós lutamos realmente para não enfrentarmos e não passarmos. Nós não simplesmente nos colocamos fortes diante dessas situações, como nós trabalhamos na prevenção dessas situações. Todos os dias nós trabalhamos para evitar problemas na nossa vida, porque problemas demandam uma série de emoções negativas que nós não queremos experimentar. Esse é o fato. Mas nós nunca nos perguntamos quem é o agente desse momento difícil. Porque quem está por trás desse momento difícil? Porque na nossa consciência, ou somos nós mesmos os responsáveis, e pode ser que sejamos nós mesmos os responsáveis pelas nossas situações difíceis, alguma coisa que nós fazemos errado, um planejamento que deu errado, um passo na vida que nós demos errado, e isso pode gerar uma série de situações difíceis. Depois que nós pensamos em nós mesmos e nós analisamos e falamos, mas nós não fizemos nada difícil. Isso são simplesmente situações da vida. Então nós pensamos, não. Então isso tem a ver com o diabo. Isso tem a ver com o diabo está se levantando, a fúria do inferno se levantou contra mim e eu agora estou padecendo porque o diabo está se levantando e eu agora estou numa guerra espiritual. É o segundo momento que nós pensamos sobre as adversidades. Isso porque foi incutido na nossa mente que nós estamos num tipo de batalha, todos os dias, contra o diabo, fazendo com que ele se levante e tenha autonomia suficiente para nos causar mal. Isso é contrário às Escrituras. É contrário às Escrituras porque nós lutamos contra as ações do diabo que tendem a desumanizar as pessoas que estão no mundo, que tendem a atrair as pessoas para longe de Deus no mundo, mas aqueles que são os escolhidos de Deus, aqueles que são chamados por Deus, eles então estão seguros na mão de Deus. E a Bíblia vai dizer que o maligno não lhes toca. Não lhes toca, a não ser por permissão de Deus. A não ser por permissão de Deus. O terceiro momento que foi incutido nas nossas mentes é que se estamos passando por algum problema, pode ter a ver com algum pecado escondido. Pode ter a ver com algum pecado pessoal.
E realmente pode ter a ver. Os nossos pecados geram erro, porque os pecados, de fato, na sua essência, são erros que cometemos, e eles podem gerar e geram consequências terríveis. Mas nem sempre os problemas que nós enfrentamos têm a ver com o diabo, ou têm a ver com as nossas atitudes erradas, pecaminosas, ou têm a ver com um mau planejamento que nós fizemos das nossas vidas. Simplesmente, circunstâncias nos alcançam e que tiram o nosso chão, e de repente nós não encontramos mais a luz no fim do túnel. E é preciso analisar bem, sobre a ótica bíblica, quem é que está por trás de toda a esfera e de todo o controle da nossa vida. E a Bíblia vai dizer que quem controla a vida dos cristãos, quem controla a vida dos filhos de Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, quando nós olhamos a vida de Jó, por exemplo, Jó passando por uma série de dificuldades, e nós vemos o diabo em ação, tirando uma vez, duas vezes, tudo o que Jó tinha. Primeiro ele ataca Jó, ele tira as posses de Jó, depois ele vai tirar de Jó os filhos de Jó, depois ele vai tirar a saúde de Jó, ele tira tudo de Jó, mas ele só tira com a permissão de Deus. O agente, apesar de o diabo estar à frente, o agente por trás da prova de Jó não é o diabo, é Deus. E mais uma vez nós estamos aqui diante de uma situação, de um diálogo entre um homem de Deus e o próprio Deus. Quem é Abraão? O que nós sabemos de Abraão? Nós sabemos que Abraão foi chamado pai da fé. É conhecido como pai da fé. Nós sabemos que Abraão é chamado nas Escrituras de um amigo de Deus. Nós sabemos que Abraão, ele foi um homem que expressava no dia a dia a sua comunhão com Deus de tal maneira que outras pessoas se constrangiam a tal ponto que, se você ler o texto anterior ao que nós lemos, um rei chamado Abimeleque vai chamar Abraão e vai dizer: Abraão, senta aqui comigo, por favor, prometa que você nunca vai procurar fazer mal à minha família. Sabe por quê? Porque eu posso ver que Deus está com você, e tudo o que você faz, Deus abençoa. Eu vejo Deus na sua vida. Nós vemos um homem generoso, nós vemos um homem que, quando ele recebe o bem de uma pessoa, ele é capaz de retribuir. E mesmo quando ele recebe o mal de alguém, ele é capaz de retribuir com bem. Porque é assim que nós vemos a história de Abraão, por exemplo, com Melquisedeque. Melquisedeque chega até Abraão e faz o bem a Abraão, e ele era um sacerdote de Deus. E o que Abraão faz? Abraão vai lá, tira 10% de tudo que ele tinha e entrega voluntariamente a Melquisedeque, simplesmente para abençoar, simplesmente por gratidão, simplesmente por generosidade. Esse é Abraão. Mas quem era Abraão antes de ser o Abraão que nós conhecemos? Abraão, antes de ser o Abraão que nós conhecemos nas Escrituras, a Bíblia vai dizer que era um caldeu. Ele foi chamado por Deus, ele foi encontrado por Deus lá em Ur, numa cidade da Caldeia. Um caldeu, quando você estuda a história das Escrituras, você vai descobrir que eles eram um dos piores povos que existiam naquela época, principalmente na região da Mesopotâmia. Os caldeus eram um povo extremamente perverso. Era tão perverso que dos caldeus nasceu a cidade de Babilônia. Foram eles que construíram a cidade de Babilônia. Foram eles que deram início à construção da Torre de Babel para se rebelar contra Deus. Tamanha era a rebelião daquele povo contra Deus. A Babilônia, a grande cidade que eles construíram, nas Escrituras é sinônimo de um grande exemplo de inimizade contra Deus e um grande exemplo de cidade corrompida. Tamanho era o pecado que existia naquela cidade. Quando você lê no livro de Apocalipse, você vai encontrar alguns nomes dados a essa cidade. O primeiro nome é a grande mãe das prostitutas. O segundo é a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Habitação de demônios e antro de todo o espírito imundo.
corruptora e enganadora, orgulhosa e cidade digna de destruição. Esse é o panorama que Apocalipse vai dar a respeito da cidade de Babilônia, por causa do povo perverso que ali morava, e todos eles eram caldeus. Abraão procedia de um povo moral, ética e espiritualmente deficiente. É isso que a Bíblia está falando. Fora proceder de um povo assim, ele tinha uma família espiritualmente desestruturada. Quando você lê em Josué, capítulo 24, no versículo 2, você vai perceber que ali Josué está falando do pai de Abraão, que chamava Terá, e ele vai dizer que Terá era idólatra. Que Terá era alguém que se dobrava diante de outros deuses, que não o Deus de Abraão ou o Deus Todo-Poderoso. Ele adorava imagens. E foi desse meio, e foi justamente dessa cultura pecaminosa e dessa família desestruturada que Deus arranca Abraão, que Deus chama Abraão para se tornar um dos maiores homens de Deus que nós encontramos na história. O que isso significa? Isso significa que Deus, Ele salva pecadores. Deus age na vida de pecadores. Nós não temos na Bíblia a narração dos fatos da conversão de Abraão. Isso não fala. Não é contado nas Escrituras. As Escrituras, elas não vão se ater e não acham relevante, por necessidade, narrar os fatos que levaram Abraão a se converter. Mas ela fala algo maravilhoso no capítulo de número 12, no versículo 1. A respeito da conversão de Abraão. Fala assim, e Deus disse a Abraão. Só isso. E Deus disse a Abraão. E isso é suficiente para que nós entendamos o processo de conversão de Abraão, porque quando Deus nos chama, Deus fala. Não somos nós que falamos com Deus. Não somos nós que chamamos a Deus. Não somos nós que nos achegamos a Deus. É Deus que se achega a nós. Não somos nós que falamos, mas é Deus que fala. E quando Deus fala, as coisas acontecem. Porque é isso que Deus faz. Ele fala. E quando Ele fala, sabe, as coisas mudam. Quando Ele fala, as coisas se criam. Quando Ele fala, as realidades são mudadas. Quando Ele fala, os mortos são vivificados. Surdos ouvem, cegos veem. Quando Ele fala, pecadores condenáveis são transformados em homens santos. Quando Deus fala, o nosso mundo muda e nós mudamos junto com Ele. Porque esse é o princípio. Antes de você se converter, antes de você estar aqui, antes de você se declarar cristão, Deus falou com você. O Espírito de Deus falou com você e trouxe você para Ele. O dia em que você achou que se entregou ao Senhor, na verdade foi o Senhor com poder tomando você nos braços e dizendo, você é meu. Você é meu. Isso significa, irmãos, que não existe pecador tão perverso que a santidade de Deus não possa transformar. Não importa a maldade, não importa a nossa crueldade, não importa o quão afundados na lama nós estejamos, a santidade de Deus é capaz de nos transformar. Não existe, em segundo lugar, não existe nenhuma prisão demoníaca que Deus não possa libertar os seus eleitos. Não existe nenhuma prisão demoníaca de que Deus não possa libertar os seus eleitos. Quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, não existe poder humano, não existe poder satânico, não existe poder nenhum na face da terra que possa deter a mão de Deus. A Bíblia lá em Isaías vai dizer, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Em terceiro lugar, isso quer dizer que não existe nenhuma construção cultural demonizada o suficiente que Deus não possa desconstruir e dos escombros reconstruir a pessoa com uma nova cultura do reino de Deus. Não existe ninguém tão deturpado internamente nos seus valores
básicos que Deus não possa, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua soberania, transformar esse homem em um grande sinal do reino de Deus sobre a face da terra. E por último, isso significa que Deus transforma os piores dos pecadores em homens que carregam em si a esperança para o mundo. Abraão vinha de um povo terrível e de uma família desestruturada. Mas Deus chama Abraão, transforma Abraão e diz para Abraão: você se tornará esperança para o mundo inteiro. Porque você vai carregar a minha promessa. Cada um de nós fomos chamados por Deus e separados de um mundo perverso, separados de uma espiritualidade desestruturada, e fomos resgatados por Deus para sermos homens e mulheres que carregam em si a esperança para o mundo, porque nós carregamos a promessa de Deus, nós carregamos em nós Jesus Cristo. O texto vai dizer que Deus chama Abraão e diz: Abraão. E quando ele fala Abraão, Abraão fala: eis-me aqui. Só que o agente, ou o desejo de Deus por trás desse chamado, era um desejo que nós não gostamos de aceitar. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus por trás desse chamado específico de Abraão era para colocá-lo à prova. O texto, no versículo 1, vai dizer: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Era Deus que estava provando Abraão. E nós temos conceitos deturpados a respeito da prova. Muitos cristãos dizem: eu estou passando pela prova. Né? E alguns cantam: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Né? Mas que prova é essa? E por que Deus nos prova? As pessoas vão dizer: Deus vai provar você para saber o que está no seu coração. Deus vai provar você para saber até que ponto você vai guardar a sua fé. Deus vai provar você para saber se você é fiel de verdade. Meu irmão, Deus já conhece o seu coração, Deus já sabe se você é fiel de verdade, e Deus conhece você melhor do que você mesmo. Ele não precisa provar você para saber alguma coisa a respeito de você. Ele prova você para que você possa saber alguma coisa dele. Ele não prova você por causa de uma necessidade fundamental dele. Ele prova você porque você tem uma necessidade fundamental de conhecer quem ele é. É como alguém que trabalha na prata e prova a prata. Ele prova a prata não para saber se a prata é boa. Ele prova a prata para que a prata possa ficar cada vez mais pura. É para a melhora da prata. Quando Deus quis provar Abraão, isso não tinha a ver nada com o conhecimento de Deus, isso tinha a ver com o conhecimento de Abraão. E mesmo Abraão ouvindo a proposta de Deus, mesmo Abraão sabendo a proposta indecorosa de Deus, a única coisa que ele faz é levantar a mão e dizer: eis-me aqui. Porque quando Deus fala, nós nos colocamos atentos, de pé, como soldados, para cumprir as ordens sem questionamento. Isaías, quando ele é chamado por Deus, ele diz que viu o Senhor assentado no alto sublime trono, no capítulo 6 de Isaías, e aí ele escuta uma voz que vinha e dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele levanta a mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ezequiel, quando ele escuta a voz de Deus, ele cai como morto no chão, mas Deus fala: Ezequiel, levanta e fica de pé, porque eu vou falar com você. E ele diz: eis-me aqui. Quando ele chama João e Tiago, quando Jesus chama João e Tiago, que estavam lavando as redes, eles largam tudo na hora e dizem: eis-me aqui, e seguem Jesus. Quando Jesus chama Mateus, o publicano, o pecador, na colheitoria, e ele fala: vem e segue-me, a Bíblia diz que ele abandona tudo imediatamente e segue ao Senhor. Porque é isso que nós fazemos, independente do caminho que nós vamos seguir, ou para onde nós vamos seguir. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a única coisa que nós fazemos é por fé nos colocar a caminho seguindo o Mestre. Porque isso é fé.
E é por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Ele se tornou o pai da fé porque ele aprendeu a confiar em Deus. A fé é a convicção de que Deus vai sempre agir graciosamente, segundo a sua eterna sabedoria, por meios naturais, sobrenaturais e circunstanciais para o nosso bem. Deus sempre vai agir dessa maneira. Fé é esperar confiantemente que Deus sempre fará o melhor para nós. Fé, segundo Spurgeon, fé é a razão repousando em Deus. E segundo também Spurgeon, fé pode ser grande ou pequena. Grande ou pequena. Uma fé pequena levará a tua alma ao céu. Uma grande fé trará o céu para a tua alma. Depende do ambiente que você quer viver. Você espera viver no céu ou você quer viver o céu a partir de já, na sua vida? Confiante no Senhor. Aqui você encontra, quando Abraão diz, eis-me aqui, você encontra um outro Abraão, diferente daquele que foi chamado lá em Ur, que tinha os seus valores deturpados, que era um homem corrompido, que era um fruto do meio, como qualquer pessoa. Ele está diferente, ele é amadurecido. Agora ele tem uma longa carreira de serviço a Deus. Ele é um homem transformado pela graça de Deus. Já não é mais o Abraão caldeu, mas agora ele se tornou amigo de Deus, como ele é conhecido na Bíblia. E como que você sabe disso? Como você sabe que ele passou por essa transformação? Em primeiro lugar, pela capacidade de distinguir a voz de Deus. No mundo nós temos várias vozes falando ao mesmo tempo. Nós temos a voz do próprio mundo que tende a nos enredar e a nos levar para caminhos tortuosos. Nós temos a nossa própria voz que tende a falar conosco, a nos desanimar ou então a nos iludir. Nós temos a voz do diabo, a voz do maligno que tenta nos enganar, mas também nós temos a voz de Deus. Uma pessoa amadurecida na fé, dentre todas essas vozes, ela consegue discernir a voz de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são ovelhas de Jesus, ovelhas do bom pastor, eles ouvem a voz de Cristo e a conhecem. Eles conhecem a voz de Jesus. Ele já era amadurecido. Ele já era um outro Abraão. Em segundo lugar, como que você sabe que ele havia mudado? Pela sua resposta diante da vontade de Deus. A vontade de Deus não era uma vontade fácil de se cumprir. Era um desejo, no mínimo, complicado. Complicado porque ele pediu o filho de Abraão, o único filho de Abraão. E o pior, além de ser o único filho de Abraão com Sara, ele era o filho esperado, o filho da promessa, um filho que o próprio Deus havia prometido a ele. A cabeça de Abraão podia pensar, poxa, mas Deus me prometeu, agora Deus está me tomando, agora Deus quer tirar, isso não pode ser a voz de Deus. Mas ele conhecia muito bem a voz de Deus para poder dar uma resposta, e você vê a resposta dele, que é uma resposta imediata. No versículo de número 3 você vai ver que diz, no dia seguinte ele levantou, bem cedo. Esse bem cedo é de madrugada. Ele levantou antes do sol raiar. Ele disse, o que tenho para fazer eu vou fazer rápido. Ele levanta, ele vai albardar o seu jumento. Ele vai colocar as coisas necessárias em cima do jumento para poder partir. A resposta dele é imediata. Em segundo lugar, a resposta dele é confiante. Depois de albardar o jumento, você vê que ele corta a lenha para o holocausto. Ele já fala, Deus pediu o sacrifício do meu filho, eu vou pegar o meu filho, eu vou matar o meu filho, depois vou pôr fogo no corpo dele sem vida. Mas foi Deus que me pediu, e se Deus me pediu, eu vou fazer tudo isso confiantemente. Hebreus vai dizer que ele esperava que Deus pudesse até mesmo ressuscitar Isaque dos mortos. Ele confia em Deus, ele confia no caráter de Deus. Ele sabe que Deus é um Deus santo, e que todos os caminhos por onde Deus o levar são os melhores caminhos por onde ele pode andar. Em terceiro lugar,
ela é uma resposta obediente. Ele permitiu, ele partiu para o lugar onde o Senhor lhe havia indicado. Ele não fica perguntando as coisas. Ele não fica questionando a Deus. Ele simplesmente arruma o que tem que arrumar e parte. Ele sabe, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu preciso obedecer à vontade de Deus. Eu preciso realmente confiar em Deus o tempo inteiro. Quando nós lemos os versículos 4 e 5, que dizem: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe e disse a ele e aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. A Bíblia diz que ele olhou o monte de longe. E quando nós vemos os desafios de longe, quando os desafios se apresentam, mesmo que distantes, causam em nós calafrios. Eu imagino a alma de Abraão congelando na hora que ele viu o monte. Eu vejo o medo estampado no rosto dele, a ansiedade acelerando seu coração, suas mãos suando. Durante 3 dias inteiros, ele havia carregado aquele peso no seu coração. Eu vou ter que matar o meu filho, eu vou ter que entregar o meu filho, e só ele sabia disso. Agora, diante dos seus olhos, está o grande momento, o pior momento da vida dele. E ele não foi guiado ali pelo diabo. Ele foi guiado ali por Deus. Ele foi levado até ali pelas mãos amorosas de Deus. O medo, irmãos, é um sentimento normal nas nossas vidas. O medo é um sentimento de que todas as coisas fugiram do controle. Ele nasce pela consciência do perigo iminente. E às vezes nós achamos que a pessoa ter medo é ser um covarde. Não, não é ser um covarde. Todos nós temos medo. Até os maiores. Até os maiores. Os corajosos não são aqueles que não têm medo. Os corajosos, na verdade, são aqueles que aprendem a dominar o medo. Que aprendem a controlar o medo. E Abraão aprendeu a controlar o medo por causa da confiança nas promessas de Deus. Ele sabia que Isaac era uma promessa de Deus. E a promessa de Deus nunca morre. Ela nunca falha. Ela nunca tarda. Ela não chega atrasada. Ela vem na hora. E ela tem ação eficaz e completa na vida de uma pessoa. E ele sabia que a promessa de Deus em Isaac não havia se cumprido por completo. Estava ainda em processo. Então ele sabia, se eu matar esse menino, mesmo que eu mate esse menino, ainda existe uma promessa para se cumprir na vida dele, e eu sei que Deus pode ressuscitá-lo dos mortos. É isso que Hebreus vai dizer. Ele tinha certeza da ressurreição. Todos os nossos problemas, os nossos medos, as nossas angústias, são emoções que nós realmente passamos todos os dias, ou pelo menos sempre que nós nos vemos em perigo iminente. O problema não é termos sentimentos de medo, às vezes de pavor, angústia, ansiedade. Esse não é o problema. O problema é quando essas coisas elas tomam conta da gente e nos fazem perder o vislumbre da graça de Deus. E nos fazem perder o vislumbre da bondade de Deus que está nos conduzindo. O versículo 6 a 8 diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Você imagina essa subida de Abraão? Não é simplesmente uma escalada de um morro. Na verdade, é a pior escalada da vida dele.
É um momento em que as suas mãos estão suando e ele está com uma dor agônica, uma angústia terrível, por saber que ele está prestes a matar o próprio filho. A cada passo que Abraão dá, ele provavelmente suspirava. A cada passo que Abraão dá, provavelmente ele perguntava a Deus: Deus, é isso mesmo? E ele tinha a confirmação de Deus sincera no seu coração de que era aquilo. Mas apesar até mesmo da pergunta do filho ser uma pergunta que vai como uma flecha no coração do pai: Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas nós vamos sacrificar o quê? O pai, na tentativa de amenizar a situação, diz: Filho, Deus vai prover para si o cordeiro. Mas Abraão não se desespera, apesar de toda a pressão. Ao contrário, naquele momento das piores angústias, contra todas as possibilidades, ele se põe a fazer teologia. Ele se põe a fazer teologia e se põe a fazer boa teologia. Ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Ele está dizendo com isso que qualquer sacrifício humano é ineficaz. Que Deus não quer sacrifício humano. Que seria necessário que o próprio Deus providenciasse da sua própria parte um sacrifício perfeito. Porque ele estava dizendo: filho, o sacrificado não vai ser você. Porque mesmo que você morra, você vai voltar a viver. Ele está falando a respeito da soberania de Deus, do Deus da providência. A providência na teologia significa que Deus governa tudo e suporta todas as coisas em sua mão. Fala também sobre um Deus que tem o controle e a direção de todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos santos. De um Deus que age em tudo e que pode fazer tudo. Ele está dizendo: é esse Deus que nós servimos. Então eu estou descansando o meu coração nesse Deus que provê. Ele me prova, mas ao mesmo tempo que ele me prova, ele provê. Ele me sustenta. Ele faz boa teologia, porque boa teologia sempre levará outras pessoas a conhecerem mais a respeito de Deus. E ele, nesse processo, começa a ensinar o seu filho a respeito de quem é Deus. E ele usa um termo que nós usamos recorrentemente no meio cristão. O tema que ele vai, a palavra que ele vai usar é Jeová Jiré. Jeová Jiré. Ele fala sobre o Deus provedor. Ele está dizendo: Deus é provedor, Isaac. Deus é provedor. Ele fala da essência de Deus. Ele fala do nome de Deus. Ele apresenta a Isaac quem Deus é na sua essência. Ele está numa situação difícil, mas não perdeu a sua capacidade de contemplação da grandeza de Deus. Ele está numa situação amedrontadora, mas não se esqueceu da sua responsabilidade de transmitir ao seu filho os princípios elementares da fé. Ele não esqueceu da responsabilidade de apresentar ao seu filho quem Deus é. Do versículo 9 ao 14, o texto vai dizer: quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a sua mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Nós vemos aqui a superação de alguns conceitos errados. Alguns conceitos errados que fazem parte do senso comum. Em primeiro lugar, que nós não podemos amar a Deus acima de todas as coisas. Abraão mostra que podemos amar a Deus acima de todas as coisas.
Nós não amamos a Deus por aquilo que Ele faz. Nós amamos a Deus por aquilo que Ele é. Por isso nós podemos confiar no caráter santo de Deus, no caráter de Deus. É por isso que Abraão confiava em Deus. Não porque ele conhecia o poder de Deus, mas porque ele conhecia o caráter de Deus. Porque ele sabia que pelo poder Deus podia fazer os impossíveis. Mas porque ele tinha um caráter santo, Deus nunca iria querer ou requereria de fato a morte do seu filho. Ou se agradaria da morte do seu filho. Quem está mais interessado no que Deus pode fazer do que naquilo que Ele é, nunca estará disposto a abandonar os seus sonhos por causa de Deus. Porque nunca vai confiar naquele que Ele é. Um Deus santo, soberano, poderoso e justo. Em segundo lugar, outro conceito errado superado é que o amor de Deus significa impedir que todo o sofrimento chegue aos seus filhos. O amor de Deus não é medido pela ausência de sofrimento nas nossas vidas, mas pelo processo de aperfeiçoamento que Ele faz em nós. O amor de Deus não significa dar o que você quer, mas dar o que você precisa. Esses conceitos são quebrados. E depois que ele vai quebrando esses conceitos, pegando a faca, naquele momento amarrando seu filho, e eu imagino ele ali amarrando o filho, arrumando a lenha, depois ele pega o filho e começa a amarrar o filho naquele monte de lenha, preparado para matar o filho e colocar fogo no seu corpo sem vida, e não pode ser possível que uma lágrima não tenha escorrido naquele momento por causa da dor, da tremenda dor, porque apesar da esperança da ressurreição, ele estava diante da morte. E diante da morte o que nós fazemos é chorar, porque até o próprio Cristo, sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chega diante do túmulo de Lázaro e chora. Era uma dor angustiante que ele estava sentindo, mas ele expressa toda a sua confiança em Deus, até que o anjo do céu brada e diz: não toque no seu filho, não toque no seu filho. E com um grito contido na garganta, e um desespero reprimido pela fé, a única coisa que Abraão agora pode fazer é gritar aos quatro ventos: quem é Deus? Quem é Deus? E a boa teologia que ele fez começa a perpetrar, começa não só a impactar a vida dele, a vida de Isaac, mas a vida de todas as outras pessoas com quem Abraão teve contato. Pois o texto vai dizer: pois até hoje se diz naquele monte que no monte do Senhor se proverá. Outras pessoas começaram a conhecer o Deus de Abraão, como Jeová Jiré, o Deus provedor. E Jeová Jiré se torna o nome de Deus. Porque o texto escrito em Gênesis foi escrito mais ou menos 1000 anos depois da história acontecida. E o narrador, o escritor de Gênesis, provavelmente, com certeza Moisés, 1000 anos depois escrevendo, ele diz: até hoje, 1000 anos depois de Abraão, até hoje estão dizendo que o Deus de Abraão é o Deus provedor. Pessoas conheceram o Deus de Abraão por meio dessa experiência. E por último, você tem Deus, do versículo 15 ao versículo 19, reafirmando toda a sua promessa a Abraão. Porque é isso que Deus faz. Depois que nós passamos pelas nossas dificuldades, depois que nós temos uma construção mais adequada em nós mesmos, da nossa fé, da nossa espiritualidade, quando nós saímos do outro lado, o que Deus faz é reafirmar a sua promessa. Ele não faz novas promessas, mas ele lembra a Abraão da promessa antiga.
Porque as promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, elas não precisam ser novas, porque as promessas de Deus, elas são eternas, elas são perfeitas e elas são suficientes. Todos os dias nós podemos abrir a palavra de Deus e nos deparar com as promessas e sermos então satisfeitos nas promessas maravilhosas de Deus que nos acalmam, que nos dão realmente a paz, e que nos levam a conhecer cada vez mais a respeito de Deus e a desfrutar da companhia de Deus todos os dias na nossa vida. Deus usa as nossas experiências para mostrar ao mundo a obra salvadora de Jesus. É isso que Deus faz. Quando Deus prova você, Ele mostra a você quem Ele é. E através de você, Ele mostra a outras pessoas quem Ele é. E quando Ele quer mostrar a outras pessoas e a você quem Ele é, Ele revela Jesus a você. Porque Jesus é Deus. Então Ele vai revelar Jesus para você. Então nós vemos algumas verdades eternas contidas nesse texto. Primeiro, Abraão não precisou entregar o filho dele por Deus, mas Deus precisou entregar o filho dele por você. Deus precisou entregar o filho dele por você. Assim como Abraão e Isaque caminharam juntos para o monte, enfrentando as dificuldades, juntos, Deus Pai e Deus Filho caminharam juntos para o Gólgota, para o Monte da Caveira, e enfrentaram juntos a dificuldade da crucificação. A lenha sobre as costas de Isaque, que foi colocada pelo Pai nas costas de Isaque, representa uma cruz que Jesus carregou, o Filho de Deus carregou. O fogo e o cutelo, o fogo e a faca, eles simbolizam a soberania de Deus, porque a morte sempre esteve na mão do Pai. Não foram os homens que mataram Jesus. Foi a soberania de Deus que levou Jesus até a cruz. Porque o próprio Jesus disse, se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e Ele enviaria 12 anjos, 12 legiões de anjos e me salvaria. Mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Pai. E assim como o menino saiu vivo daquela experiência, apesar da morte, Jesus também saiu vivo da experiência do Gólgota. Jesus também saiu vivo da experiência da cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Todas as nossas histórias, todas as nossas provas, em primeiro lugar, Deus provê. Deus provê. Deus vai cuidar de você. Deus está sempre ao seu lado. Deus vai sempre ajudar você. Ele vai sempre cuidar de você. Mas Ele, através da prova, vai sempre manifestar a glória dEle a outras pessoas que não o conhecem. O Deus que prova é o Deus que provê. Isso quer dizer que o seu Deus cuida de você o tempo inteiro. Você pode descansar nas suas mãos. Amém? Amém.